Olá, saboeiras, saboeiros, aspirantes a saboeiras e saboeiros. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, a minha aluna da minha escola de saboeira natural, a Roberta. Então, sem mais delongas, eu vou chamar ela. Bem-vinda, Roberta! Bem-vinda ao podcast Oi, Saboeira tudo Natural. bem? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter aceito o meu convite especial. Eu já queria muito, falar com você, já faz um tempinho. Nunca dava certo, né? É, Mas então eu dessa estou vez deu. muito feliz de estar aqui conversando com você. E só que antes de a gente começar a falar sobre a sua história, eu tenho que fazer essa pergunta. Você já cria o seu sabonete 100% natural do zero? Sim, eu já crio. Desde que eu comecei a fazer o teu curso, eu já crio meus sabonetes naturais, né? 100% naturais do zero. E tô amando. Eu comecei estudando um pouquinho de óleo essencial. Então, eu fiz alguns cursos, né? E fiz alguns cursos também da Paula, que é a que está no seu curso, que dá, né, uma parte de fala de aromaterapia e tal. E nosso grupo de WhatsApp, ela pôs assim: uma amiga minha vai fazer um curso de saboaria, eu tenho uma parte nesse curso, quem tiver interessado, entra nesse link. E eu entrei, né? E fiz a minha primeira receitinha, né? Meu primeiro lote de sabão. E aquilo foi assim para mim maravilhoso, sabe? Eu adorei fazer aquilo lá. E daí eu comprei o teu curso e comecei a estudar. Parece fácil, né, fazer sabão, né? Mas é assim, é um desafio, sabe? É um desafio pra gente. O que eu aprendi? Eu não sou nada de exatas, sabe? Eu sou assim, eu tenho formação de fonoaudióloga, apesar de não estar atuando atualmente. Mas eu vi que conforme eu fui estudando, eu tinha que usar muita matemática, né? E para mim foi assim difícil, sabe? Porque para você fazer uma fórmula, primeiro assim, a gente tem que transformar ml em gramas, né? Então, são continhas que a gente vai fazendo e vai. E aí você tem que estudar os óleos, né? Os óleos. Qual óleo é bom para isso? Qual óleo é bom para aquilo? Esse óleo vai fazer o que no teu sabonete? Vai dar dureza? Vai proporcionar espuma? Né? Vai dar uma maior hidratação? Vai deixar tua pele mais macia? Então, tudo isso para mim foi assim maravilhoso. Fora que, a hora que você começa a criar, né, o sabonete, não é simples assim, ó. Você fala assim, eu vou fazer um sabonete de Buriti, por exemplo, né? Aí você vai lá, não, aí você vai ter que estudar, né? Qual óleo você vai usar, como você vai usar o óleo de Buriti e tal. É muito gostoso. Para mim, tô falando para mim, tá, gente? Para mim foi difícil, por quê? Porque eu tenho dificuldade com a matemática, né? Então, foi desafiador nesse sentido. Mas o processo de criação do sabonete é muito gostoso. Então, eu comecei, né, assim, com a saboaria, eu fui adquirindo muita coragem, entendeu? Eu tive muita perseverança, eu tive que ter muita sabedoria, paciência, porque para você fazer um sabonete, você tem que se concentrar, né? Não é? Então, assim, a hora que você está fazendo um sabonete, é realmente uma terapia, né? É muito gostoso fazer sabonete, porque você se sente muito bem. Você mistura os óleos, você mexe com a soda, aí você não sabe, você quer que ele fique verde, mas de repente ele fica meio marronzinho, mas ele fica lindo também, você entendeu? Então, isso tudo para mim me trouxe vida, assim, sabe? Porque é uma coisa que você faz, né? É uma arte, né? Então, assim, eu gosto muito de costurar, eu já faço patchwork, né? Então, quando a gente cria, você cria uma toalha, né? Você faz um Papai Noel, agora é época de fazer Papai Noel. É muito gostoso também, né? Porque às vezes você imagina uma coisa, mas ele sai meio diferente, mas ele também fica lindo. E o sabão é mais ou menos assim,
né? É uma arte milenar, né? Essa arte que, assim, existe já há muitos anos, né? E muito gostoso. Então, para mim, a saboaria trouxe tudo isso. Achei muito lindo quando você falou que te trouxe coragem, a saboaria te trouxe coragem. Você quer falar mais um pouquinho sobre isso? Coragem para fazer o quê? Assim, em que sentido você achou que você precisou dessa coragem? Quando eu sou um pouco desafiada, vamos pensar assim, ainda mais envolvendo matemática, né, Aham. química, você entendeu? Então, às vezes, eu me desanimava um pouco, né? Mas como fazer do sabão foi muito gostoso, você entendeu? Eu falei assim, não, eu não posso parar. Eu tenho que ter coragem para fazer as contas, e as contas têm que ser exatas, né? Porque se você errar numa porcentagem ou numa quantidade de soda que você põe, né? Falando assim, você erra uma massa e você perde bastante coisa. Então, eu tive que ter coragem nesse sentido, né? Entendi. Para eu conseguir montar o meu próprio sabonete. Então, eu já fiz bastante, algumas receitas, né, do processo a frio, né, da saboaria, e agora eu já consigo, assim, até criar, né, uma própria receita minha. Então, assim, foi muito maravilhoso, sabe? Eu me senti muito bem por ser capaz de fazer isso, sabe? Uhum, Porque entendi. matemática, para mim, é uma coisa difícil, mas para outras pessoas é fácil, né? Uhum. Então, isso é uma coisa muito específica minha que eu estou falando, né? Assim, e tem gente que vai fazer isso assim com o pé nas costas, mas para mim foi um pouquinho mais desafiador. E eu consegui, assim, fazer umas planilhas no Excel, porque o seu curso ele é muito completo, né? Então, você ensina não só a fazer o sabonete, mas você ensina a gente como cobrar, como calcular os custos. Tudo isso é muito importante, né? É um mundo vasto, né? Que a gente fala assim, vamos fazer só um sabonete. Não, né? Exige da gente bastante sabedoria, bastante paciência. E quando você vê o seu processo pronto, é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Então, Sim. e quando você consegue proporcionar, né? Você consegue fazer que uma pessoa use um sabonete rico, né? Desse daí, um sabonete bom, né? Porque ele é natural, né? Ele não tem processos químicos, ele não tem nada sintético, escondidinho ali, né? Vamos dizer assim. Então, ele faz muito bem para a tua pele. Então, aí nesse processo também, eu tive uma neta, hoje ela está com 2 anos, né? Então, os sabonetes eu uso nela também, sabe? Então, assim, é muito gostoso, sabe? E o resultado é muito bom também. Então vamos ver esse resultado? Eu quero ver suas criações. Mostra pra gente. Ó, esse daqui foi um dos primeiros que eu fiz. Ele Ai, é é um tão lindo. sabonete, ele tem páprica, né? E ele ficou assim levemente esfoliantezinho. Uhum. Esse daqui eu fiz com óleo de castanha. Espera o primeiro que você fez já é uma receita sua? Não, na verdade, esse daqui, eu acho que ele não foi o primeiro, não. O primeiro mesmo que eu fiz foi o do seu curso, que eu já não tenho mais. Aham, tá, E eu aham, gostei tanto, assim, eu não guardei, sabe? aham. Então, eu fui dando, a gente foi Uhum, usando, e eu fui fazendo propaganda, né? Então, aí depois, tem alguns também, eu já fiz um de argila, eu fiz outros também, mas eles não consegui tê-los aqui, né? Porque uhum. acabou e Sim, eu não consegui guardar, sabe? aham, Então, esse entendo. daqui foi um de páprica e eu pus um pouquinho de um extrato de goji eu pus Hum, junto, sabe? olha. Esse daqui eu fiz com óleo de castanha e um pouquinho de cacau, né? E o coraçãozinho, né? O É, coraçãozinho como que é? Você fez, com uma forma de cookie, de biscoito? é como se fosse um caninho, mas ele é mole. Aham. Então você faz a massa de
cabe mais ou menos umas 100, 110 gramas dentro dele. Aí ele abre, né? Aí você fecha a forma e enche com a massa, né? Aí você deixa ela ficar dura. Aí no dia seguinte você faz a massa do sabão. E quando a gente põe o sabão na forma, você tira ele abre a forma do coração e põe dentro da forma do Uhum. sabonete. Sim, Então, ele fica bonitinho assim, né? sim. Esse daqui, ó, é um sabonete de louro, Ai, que lindo! É verdinho? é É verdinho. verdinho, Uhum. que eu fiz. Verde E com rosa eu adoro, fica muito lindo. esse daqui, ó, eu fiz. É um sabonete de camomila, oleato de camomila com argila rosa. Nossa, lindo. Aí esse daqui é o de calêndula, eu não pus coraçãozinho, né? Mas Uhum. esse daqui é o de cenoura. Cenoura, olha só que legal. Com suco de cenoura você fez? Fiz com suco de Muito, cenoura e ele muito. demorou um pouquinho mais para curar do que os outros, sabe? Parece que Hum, eu não sei, às vezes a gente erra um pouquinho, não sabe no que errou. Tá pronto para usar, mas ele demorou um pouquinho mais para curar do que os outros, porque eu não sei, o óleo ficou um pouquinho mais aparente, assim, sabe? Mais ou uhum. menos isso. E esse daqui eu fiz com oleato de arnica. Fiz numa Olha. forma, ele ficou menorzinho, né? Uhum. Deixa eu ver a parte de cima que tem um. Ah, legal. Lindo. Aí esses daqui, ó, esse aqui é de castanha do Pará, né? Nossa, maravilhoso. Eu fiz assim, ó, esse aqui é de Natal e esse daqui é normal. Esse daqui também, ó, eu fiz com É um Papai Noel, carimbo? É um carimbo? A árvore de Natal. uma forma individual. Por exemplo, às vezes você põe o lote, né? Você põe na forma do sabonete e sobra um pouquinho. E como Uhum. tá perto do Natal, tem umas formas quadradinhas assim de silicone. Eu falei, vou fazer alguns, quem sabe eu vendo Legal. agora no Natal, né? E Uhum. essa daqui é aquela receita a fogo que você tem no curso, tá vendo? E é o de Buriti. E esse daqui já é um processo a quente. Então, Uhum. esse daqui foi o primeiro que eu fiz, né, de processo a quente. Esse Nossa, daqui foi ficou o segundo. perfeito. Parece até coach process, né? De tão liso que tá. Ai, Tá que bom, né? perfeito. Eu fico feliz, porque é Tá mais difícil, perfeito. bem mais difícil. Aí eu fiz também 3 de Natal. Esse daqui, ó. Aí, ó. Uhum. Opa, É o contrário, né? eu me atrapalho com a câmera. Ai, que lindo. E eu usei as cores aqui, ó, Aham, verde e sim. vermelho. O vermelho, eu usei um pouquinho de mica. Uhum. Só que o verde, eu usei o pozinho de espinafre. Então, ele Ótimo. fica, né? Ele Fica fica ótimo. Fica bem verde. bem verdinho, né? E deu certo. E esse de louro que ficou mais esverdeado, eu pus argila verde. Eu também fiz o de cerveja, mas o de cerveja, eu consegui fazer assim, mas sabe quando eu não consegui ver as fases, né? Porque ele tem algumas Uhum, fases no processo a quente. E ele não uhum, fez o vulcão. Eu falei, uhum. eu acho que não vai dar certo. Eu fiquei assim, insegura. E eu acabei não usando os óleos essenciais, a sinergia que eu tinha feito, porque eu falei, assim, são caros, né? Os óleos essenciais. E então eu falei, eu vou guardar para uma receita que eu tenho certeza. Mas no fim eu consegui, ele nem tá aqui agora, mas eu consegui desenformar, ele ficou durinho, sabe? Só que ele ficou sem perfume, né? E tem um cheirinho da cerveja, então eu não sei se ele vai ser vendável por causa disso, né? Porque Olha, é assim, eu gosto daquele cheiro. Parece cheiro de pão, porque é uma coisa. A cerveja é fermentada, né? E é, aquele fermento, eu acho que é a levedura de cerveja, né? Faz aquele cheiro de pão, assim. Quem sabe você consegue vender para homens, né? Talvez sim, os homens não gostem de muito cheiro, assim, muito, né? Assim, de óleos essenciais.
de repente gosta de um cheiro assim bem de cerveja, eu acho que não custa nada você tentar. E é um produto assim bem diferente, né? Um sabonete 100% natural de cerveja. É, Eu acho que não custa nada tentar vender não, viu? Porque assim, aham, existe gosto para tudo. Nem sempre as pessoas gostam de muito cheiro, assim, sabia? exatamente. Existem pessoas que são até alérgicas, né? A É, algum tipo de cheiro e preferem mesmo, mesmo sabonetes natural. sem perfume, né? Uhum, Mesmo exatamente. sendo natural, assim, mesmo elas não, às vezes porque já teve muitos problemas com cheiro, É. preferem, mesmo sendo natural, não querem cheiro nenhum mais. Até eu tenho uma dúvida que eu acho que seria interessante até para todo mundo saber. Mas esses nossos sabonetes, eles, por exemplo, a pessoa que está fazendo um processo de quimioterapia, ela vai Uhum, ficar com a pele mais ressecada, ela vai estar exposta ou a radiação, ou, né, se for uma radioterapia, ou a remédios, a muita química, né, uhum. que vão acabar prejudicando. Eles são indicados para essas pessoas? Totalmente, totalmente. Seria até melhor do que o industrializado. Não É, tem nenhuma contraindicação para quem está fazendo tratamento, de câncer não. certo. Pelo Então, contrário. eu já pensava isso, né, mas eu falei, deixa eu perguntar para a professora, Uhum, né, porque você, assim, você tem tanta experiência, você sabe tanto e passa tudo com tanta segurança para gente, que eu falei, né, vamos falar um pouco sobre isso também, porque é importante, né? uhum. E Você talvez. está você tá Ah, querendo dar para alguém que você conhece, que está passando por isso e você quer oferecer para essa pessoa? eu gostaria, né, Uhum. de Não tem fazer. nenhum problema. E muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se você quiser colocar óleos essenciais, coloca óleos essenciais que façam a pessoa relaxar, né? Lavanda, os mais comuns mesmo, né? Os mais fáceis de entender, né? Que são a lavanda, laranja, laranja que Uhum, dá um ânimo, tangerina. Agora, se você colocar algum óleo essencial cítrico, não tem problema nenhum, tá? Porque a pessoa vai se lavar. O único problema seria se a pessoa tomar banho no sol, né? Tem um chuveiro no jardim e vai tomar banho no sol, assim, com sabonete com óleo essencial de laranja, porque é fotossensível. Todos os óleos essenciais cítricos são fotossensíveis, a não ser que seja aquele óleo essencial LFC. Se for tomar banho dentro de casa e tal, não vejo nenhum problema. Eu uso normalmente, eu tomo sol logo em seguida e nunca tive problema. E principalmente se a pessoa está fazendo algum tratamento, não vai se expor ao sol assim, eu tenho certeza, é, né? Então, assim, não tem problema. Mas se quiser evitar qualquer risco, usa um lavanda, um cedro também, que é legal para fazer uma sinergia, né? uhum, Esses óleos essenciais que tenham essa característica relaxante, calmante, né? Eu tá. acho que seria muito benéfico. Me fala uma coisa, como era a sua vida antes de entrar na escola de sabor e natural e você começar a criar sabonetes 100% naturais do zero? E hoje, que você já faz uns 11 meses que você já está É. criando esses sabonetes maravilhosos. O que que você acha que mudou na sua vida? Eu trabalhei como fonoaudióloga uns 12 anos da minha vida, assim, né? E depois eu parei e fico trabalhando com meu marido. Aí depois disso, minha filha casou, ela já é casada há uns 7 anos e tal, e eu Uhum. continuei aqui em casa e tal. E hoje ela mora aqui perto de mim, hoje eu tenho uma netinha, né, que eu ajudo a cuidar também, que foi uma grande inspiradora também, né? O nome que eu pus é Cali Calme, porque ela chama Clarissa. E todo mundo chama ela de Cali, Cali, o Cali vem aqui, vem Cali, né? Então eu falei, vamos prestar uma homenagem para ela. Então ficou Cali Calme, né? O O nome nome da sua marca? o nome da minha marca é Calical. Então, assim, eu tinha uma vida tranquila, né? E eu sempre fui um pouquinho depressiva, assim, eu faço tratamento e tal, né?
E Uhum. a saboaria, ela me trouxe, assim, mais vontade de viver, né? Mas é que nem foi um desafio, né? Então, esse desafio para uma pessoa que é um pouco depressiva e conseguir atingir, sabe? Se você tem um desafio e você vai até o fim, é maravilhoso, né? Porque você se sente renovada, você se sente poderosa, né? Vamos dizer assim. Porque talvez para mim seja um pouquinho mais difícil do que para uma pessoa mais ansiosa, vai. Vamos falar assim, né? A pessoa que é mais ansiosa, ela já não pensa tanto como eu, fico pensando, pensando, pensando. Ela já vai, ela já faz, não que seja mal feito, não é isso que eu estou falando, não. É que Uhum. ela faz com mais leveza. Para mim é um pouco mais pesado, né? Então, assim, atingir. Hoje eu tenho uma planilha de Excel, né? Que eu faço, onde eu faço todas as minhas continhas de entrada e saída, né? Dos produtos, e eu estou começando a vender também, né? Mas também de como montar uma fórmula, sabe? Eu consegui fazer uma planilhinha legal. Eu nem uso nenhum tipo de sabor de calculadora, assim, sabe? Eu estou usando só o Excel para fazer os cálculos Legal. dos sabonetes, assim, né? Então, para mim está sendo bom, porque eu estou conseguindo criar não só sabonetes, mas também dentro da matemática algumas fórmulas, algumas planilhas que estão me ajudando e facilitando minha vida, né? Então, assim, eu acho que é isso. Aí, uma outra coisa também que foi muito desafiador para mim é vender, né? Que ainda é muito desafiador. Eu vou participar de uma minha dia 9 de dezembro agora, que vai Que ser aqui, legal! Luzes de Natal. Como que E chama? Luzes de Natal. Que legal! Então, Nossa, assim, parabéns. De onde você é? Onde você mora? eu moro em Bauru, interior de Bauru. São Paulo. Aham. Então, Que assim, para mim fazer tudo isso está sendo muito bom, né? E por isso que eu falo coragem, porque eu tenho que ter coragem para fazer isso, né? Porque o meu eu, assim, o meu ser é mais tranquilo, né? Mais para dentro. Então, para eu ter essa coragem de vender, então assim, eu também faço uns desodorantes, né? Porque eu gostei muito dessa área, então eu faço desodorante natural também, né? Com leite de magnésio, com óleos essenciais. E perto da minha casa tem uma academia, né? E eu vou de segunda a quinta, eu faço academia de manhã. Então, eu estou vendendo para o pessoal da academia, eu levei meus sabonetes lá também, né? Além dos desodorantes. legal. Tem sido bom, sabe? As pessoas têm gostado, o resultado é bom, é muito eficiente, faz muito bem para a pessoa, faz bem para o ambiente, né? Porque é biodegradável, porque tem sustentabilidade. Então, assim, é muito gostoso, é muito bom fazer tudo isso, sabe? Eu vejo que você se sente realizada, né, fazendo Sim, isso. eu posso Uhum. dizer que eu me sinto realizada, porque é uma criação minha, Sim, né? sim. Que eu fiz, às vezes você fica criando, você tem uma ideia, né? Você fala, vou fazer um sabonete assim, que nem eu fico procurando coisas na internet, que nem esse coraçãozinho, eu fiquei procurando. Eu sei que tem de estrelinha, que tem de lua, sabe? E que as pessoas também usam para fazer os sabonetes mais artesanais. O nosso também é artesanal, né? É artesanal e natural. Uhum. Só que para você fazer um artesanal somente com coisas naturais ou cores naturais, né, tudo de forma natural, é um pouquinho mais difícil, né? Porque você existem cores e fragrâncias muitas, né? Mas como a gente gosta da parte natural, então a gente tem que usar as plantas, as argilas, para poder colorir o sabonete, né? Então isso nos limita um pouco na hora da criação. Mas também a hora que sai, você fala assim, limita, mas também ficou muito bom, né? Dentro
eu acho que nem fazer um sabonete assim, né? Com várias cores e tal, é mais dificilzinho. Você tem que pensar um pouco mais, tem que se organizar, né? Que nem o sabonete de fogo mesmo, né? Que você ensina. Fazer essa barrinha vermelhinha, fazer o coraçãozinho, né? Aqui, assim, né? Então, assim, é tudo natural, né? É tudo feito assim com coisas, com argila, com plantas, com, né? Com coisas assim que fazem bem para a nossa saúde, para nossa pele. E é possível. Sim, totalmente possível. E, assim, você falou que é um pouquinho mais limitante, um pouquinho mais difícil, mas eu vejo que isso te ajudou a pensar, porque, assim, Exato. esses ingredientes sintéticos, você consegue comprar tudo, tudo. Você consegue comprar tudo, né? Compra Uhum. corante, compra essência, super Isso. baratinho, tudo, né? É. Aí você não pensa, é só comprar. Mas o fato de você pensar numa planta para extrair o aroma daquela planta, ou Isso. extrair a cor daquela planta, aí você vai pensar essa argila com aquela argila. Isso estimula a mente, estimula Muito, a mente. muito. É muito bacana. Porque assim, você vê o quão a natureza é bela, é grande, né? E você pode criar a partir dela, né? Com as coisas que ela te oferece. Então, assim, eu gosto muito de fazer feira, né? Aí tem uma senhora que vende ervas, né? Na feira. Então, eu sempre vou lá e falo, olha, se tem tal coisa, se tem tal coisa. Aí pegam uma macela, você pega sei lá, ela tem a mamelis, ela tem erva doce, então eu pego tudo lá assim dela e a gente vai fazendo os oleatos, né? Eu só tenho feito oleatos com azeite de oliva, sabe? Porque o azeite é um óleo bacana para fazer sabão, né? Sim. Então, eu tenho gostado muito, viu? Tenho assim, aquilo que você falou, a gente tem que usar a cabeça, né, para você poder criar dentro daquilo que a natureza, que é enorme, né, que é grande, que é vasta, ela tem para nos oferecer. E isso tudo é muito novo, né? E vocês não têm noção do quanto isso é gostoso, né? Assim, é maravilhoso fazer É isso. maravilhoso, é maravilhoso. E eu acho que quando você fala que você estava passando pelo processo de depressão e tudo mais, e que a Saboreia Natural está te ajudando muito, né? Que é uma terapia. Essa coisa de estimular a mente também ajuda, porque Muito. uma terapia não necessariamente é legal só pelo bem-estar, né? Você fazer ativamente alguma coisa, Isso. trabalhar a mente ativamente para resolver um problema ou criar Isso. uma fórmula, tudo isso acaba estimulando muito mentalmente e, às vezes, quem está com depressão é porque está um pouco estagnada mentalmente também, né. Com Então certeza, você está certíssima. Eu sou uma pessoa assim, entendeu? Eu sou mais pro deprê, vamos dizer assim, né? Eu já passei, lógico, eu já tive uma fase muito ruim, mas faz anos que eu tô numa fase, mas eu sou sempre muito na minha, né? Muito na minha, muito fechadinha. Então, criar o sabonete faz você sair de si, né? Porque se você fica só aqui, não, você tem que buscar, né? E, e tudo isso é muito transformador, realmente, porque você usa o cérebro, né? Você começa a ver novamente a sua capacidade de criação, a sua capacidade de inovação. Então, isso tudo é muito bom. e essa vai ser a sua primeira feira, assim, que você vai Essa é minha participar? primeira live, assim, Ah, é essa meu é a sua primeira vez. é, né? Minha primeira, consegui fazer minhas primeiras vendas agora, esse mês de novembro, né? Que eu estou criando, acho que desde. Eu Parabéns. comecei a fazer o curso em janeiro, daí eu fui fazendo os sabonetes aqui em casa, fui experimentando e fui dando para as pessoas, né? E agora, esse mês, eu consegui fazer algumas vendas.
o mês que vem eu vou fazer a feirinha. Então, assim, nossa, isso para mim é muito bom. Eu vi que você não era tão ativa lá na nossa comunidade já no mês. Eu não sou mesmo, você viu? Eu vejo tudo, assim, mas eu sou mais parada, né? Esse é o meu jeito, assim, de ser, né? Eu sempre fui assim mesmo, desde criança, né? É? Esse meu jeitinho mais pacato, assim. Mas uma hora a gente tem que florescer, né? Sim, Não pode ficar só no exatamente, botão, né? Tem que. exatamente. Teve uma hora que você começou a postar um pouco mais, assim, eu falei: "Nossa, eu não tinha visto as criações dessa Roberta, eu não estava sabendo muita coisa dela", eu falei: "Nossa, eu preciso falar com ela". Seus próximos passos, né, na Saboaria Natural, qual que é o seu desejo? Eu acho que, assim, eu gostaria de crescer um pouco mais, eu gostaria de vender um pouco mais, mas eu ainda não tenho muita noção de como isso vai ser, sabe? Porque como eu ainda não fiz nem, vai ser minha primeira feira o mês que vem, né? E sabe que eu vi uma coisa que você deve saber mais que eu até. Às vezes eu sigo umas americanas, às vezes não, eu sigo umas americanas no Instagram. E Uhum, como elas fazem sabonete lá? Elas têm estúdios assim grandes, aham. né? E é tão bonito de ver, assim. Eu não sei como é que é a legislação lá, né? Se é diferente daqui, se É não é. diferente, totalmente diferente. Parece que é muito mais valorizado lá, Uhum. É. né? E eu fico encantada, sabe, assim, de ver. E elas fazem até coleções. Olha, agora nós estamos com a coleção de outono de sabonete, a coleção de verão, né? E é muito bonito, né? De ver, assim, eu fico encantada. Então, assim, eu não tenho uma perspectiva pronta ainda para te passar do que eu quero ainda, o que eu quero atingir, mas eu quero crescer, com certeza eu quero crescer mais. Mas eu não sei te dizer muito assim como, né? Como isso vai acontecer, de que maneira. Eu acho que eu preciso ter um pouquinho mais de experiência ainda de venda, de retorno. Para as pessoas que compraram, eu sempre falo: me dá os retornos, mesmo que seja negativo. Não tem problema. Isso Porque eu mesmo. tenho que saber no que eu preciso melhorar, né? No que meu sabonete pode melhorar para te satisfazer, né? Vamos dizer assim, para agradar o público, né? Vamos pensar. Apesar que o público é vasto, né? Que nem a gente falou, tem uns que gostam de perfume, tem outros que não. Tem gente que Hum, pega o sabonete, a primeira coisa que faz é cheirar, né? Tem gente que já pega, ah, é natural, eu quero, né? Isso é o que eu gosto, eu acho legal. E tem gente que prefere sem cheiro, nenhum, né? Então, é interessante, né? uhum. Aí ele abre um leque muito grande, porque você vai vendo o quão diferentes são as pessoas, né? O que elas gostam, o que elas não gostam. Então, é possível agradar todo mundo, né? Com certeza, né? Porque o que é, como sempre dizem, né? A beleza está nos olhos de quem vê, né? Então, o que é bonito para um é bonito para o outro, né? E a gente vai fazendo assim, né? Um caminho. Então, mais ou menos assim. Dificilmente alguém vai falar: "Eu não gosto de sabonete natural". Ah, Sim. ninguém vai falar isso, né. Então, assim, A gente ouve assim, olha, eu não conheço, né? é, isso. Isso a gente ouve muito, né? Nossa, eu não conheço. É bom? Por que é bom, né? Para que serve? Mas eu nunca ouvi falar assim, não, eu não gosto. Isso eu não gosto, não. Mesmo Difícil. a pessoa tem curiosidade até de conhecer, né? Sim. Ela fala, não, eu nunca usei, mas eu quero conhecer. Me dá um aí que eu vou usar, Uhum. Sim, né? sim. E, assim, o seu diferencial tem muitos, né, o fato de ser você é um diferencial, né, então sempre lembra disso. Você é única, você é uma pessoa única. Então Uhum, só você pode fazer esses sabonetes que estão aí, que você me mostrou. Então isso é o uhum, diferencial. Mas lembra também que sempre, lembrar que o 100% natural é muito raro, é algo muito raro. Tanto é que você falou, as pessoas não conhecem. Então, sempre enfatiza isso.
enfatiza isso, porque isso é um diferencial muito grande. Uhum. Porque a gente faz, porque assim, existem as bases prontas, né? Uhum. Mas a gente não pega as bases, a gente faz do zero mesmo, é lá do É, comecinho, né? A exato. gente faz tudo, calcula tudo, faz tudo assim com muito carinho, né? Com muito pensamento, tem que usar muita sabedoria, né? Para você atender, proporcionar para o outro também um sabonete que seja bom, que seja gostoso, né? Que seja macio, né? Vamos pensar assim, né? Você tem que. Como é que você faz isso? É estudando, né? É fazendo. Porque quanto mais você faz, mais experiência você adquire, né? Mais você vai Exatamente. conquistando o seu espaço. Exatamente. E aí, seja no Instagram, seja qualquer que seja o lugar que você vá divulgar o seu produto, coloca a sua alma, coloca aquilo que só você tem, sabe? E coloca o, o que tem de diferente naquele sabonete, sabe? Então, assim, você falou, ah, a gente faz do zero. Até mesmo você pode até colocar saponificado desde o zero, com óleos nobres, né? Você vai falando as características que você acha que aquele sabonete realmente tem, que seja diferente dos outros, né? Uhum. E não poupa palavras, não poupa imagens bonitas também. E também aparece bastante, né? Porque isso vende, né? Então, eu acho que tem tudo para ser um sucesso a sua marca. Que bom, que bom. Eu gostaria que você falasse, então, para o pessoal que quer começar na Saboreia 100% natural do zero, um conselho para dar. Um conselho para quem está querendo começar na Saboreia natural. Olha, façam o curso, experimentem, sabe? Porque assim, a criação, né? Quando você tem a oportunidade de criar, né? E você olha para aquele sabonete que você fez, assim, aquilo é tão transformador, é tão gostoso, sabe? Você olha, e aí você mesma pôs um perfuminho ali, né? Que é natural. Você pôs uma coloração nele que vem de um óleo que é natural, sabe? Então, assim, é uma alquimia. Não sei se eu tô falando besteira, assim, né? Mas é uma transformação tão bonita, sabe? É tão gostoso, é tão bonito, e você vê que você fez aquilo, sabe? Você está usando. Ai, vale muito a pena. O prazer, a sensação boa que que fazer um sabonete nos traz, vale muito a pena, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito legal. Muito obrigada, Roberta, por compartilhar conosco a sua história, a sua Eu que transformação. agradeço. Eu adorei, Você adorei falar com você pessoalmente agora. Eu já estava querendo faz um tempo. Mas eu que agradeço, viu, pela oportunidade de poder aparecer, né? Por ser a minha primeira aparição, assim. Então me deu um pouquinho de nervoso, não vou mentir, fiquei um pouquinho, né, geladinha. Mas foi bom, tá vendo? Assim, eu precisei de novo da coragem, da perseverança, para passar por mais essa etapa, né? Então é muito bom. Valeu muito, muito mesmo. Muito obrigada. Que legal. E posso falar, você não passa nem um pouco o nervosismo, você Que disfarça muito bom, bem. que bom! Eu acho que você vai ser ótima Escondidinho. vendedora. Eu acho que você vai conseguir ser uma ótima, vamos dizer, vendedora, mas não é bem vendedora, né? Vendedora, claro, mas assim, eu acho que você consegue transmitir muito bem o que você quer passar com os seus sabonetes para a pessoa assim que vai comprar. Então, legal. Assim, eu quero desejar muito sucesso na feirinha, na primeira feirinha que você vai participar e nas
próximas feirinhas, vários bazares que você vai participar. Quero que você venda muito e eu quero que muitas e muitas pessoas usem os seus sabonetes 100% naturais que você fez do zero. Tá bom, Parabéns. obrigada, Sati. Valeu. Obrigada, Roberta. Até mais. A gente vai se falando lá na comunidade e quem sabe eu vou entrevistar você de novo num outro momento da sua marca, né? Eu Quem vou sabe, adorar. né? Tá bom, então. Então, tá bom. Obrigada. Até. Obrigada. Um beijo. Beijo. Pessoal, muito legal a história da Roberta, né? Nossa, muito, muito inspirador. Olha só, se você também quer criar sabonetes 100% naturais do zero, como a Roberta, só que com a sua alma, com o seu através do seu universo, através do seu olhar, porque é isso que eu gosto de ensinar na minha escola de saboaria natural. Você criar sabonetes 100% naturais do zero, a partir do seu gosto pessoal, a partir do seu da sua visão de mundo, da sua visão de mundo. E isso existe sim também na saboaria natural, por incrível que pareça, porque a saboaria natural é uma arte. Então, a arte está aí para você se expressar. Então, se você quer criar sabonetes 100% naturais do zero, através da sua alma, através do seu olhar, a partir do seu universo pessoal, essa semana a gente está com uma oportunidade única, tá? A gente está com a oferta da Green Friday ou Green Week, durante essa semana toda. Só que só tem mais um dia, amanhã termina na sexta-feira, Green Friday, tá? Amanhã termina a nossa oferta da Green Friday. Você tem todas as informações no link que está aqui na descrição desse vídeo. Não perca essa última oportunidade de entrar na minha escola de saboaria natural na última turma desse ano. Essa é a última turma, essa é a última oportunidade de você começar a criar sabonetes 100% naturais do zero na minha escola de saboaria natural, tá bom? Então, eu tô te esperando do outro lado, ou seja, lá dentro da escola, tá bom? Muito obrigada por terem assistido o podcast Saboaria Natural. Eu te vejo na terça-feira, no Janelas do Ateliê, terça-feira, 10 horas. E se você gostou da história da Roberta, se você gostou desse episódio, não esquece de dar o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também se interessariam pela Saboaria Natural, tá bom? Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau.